Olá, meus amores! Como vocês puderam perceber, já cheguei aqui em Jaú para passar as férias da faculdade na casa de meus pais. Como vocês puderam perceber também, tivemos uma pequena mudancinha de cenário no programa. Isso acontece porque eu continuo gravando no mesmo escritório dos meus pais. Porém, o escritório desta vez sofreu algumas alterações, de modo que o cenário que vocês enxergarão nas próximas semanas será este armário branco mesmo. Falando sobre música agora propriamente dita, nossa canção do episódio de hoje é uma marcha carnavalesca composta no ano de 1935, mas que se tornaria uma das mais longevas na história do carnaval brasileiro, fazendo sucesso e sendo cantada até os dias de hoje. Trata-se de uma composição que tematiza uma história de amor envolvendo três das principais personagens de um estilo teatral chamado comédia dell'arte. Para quem não conhece, a comédia dell'arte é um estilo teatral de rua, um estilo teatral popular que vai predominar entre os séculos XV e XVIII na Europa, sendo um fenômeno eminentemente moderno, isto é, pertencente à chamada Idade Moderna. A comédia dell'arte é o primeiro movimento em que se observa a profissionalização dos atores. Ou seja, aqueles indivíduos que participavam de companhias itinerantes e se apresentavam nas ruas em troca de moedas, sobreviviam do seu próprio trabalho artístico, o que era uma novidade na Europa até então. Gente, a comédia dell'arte simplesmente revolucionou os métodos de interpretação atorial. Porém, isto não é o objetivo do nosso programa de hoje. Não estamos aqui para falar de teatro e nem sobre as inúmeras inovações que a comédia dell'arte trouxe, principalmente quando foi apropriada pelos encenadores contemporâneos do século XX. Não. Nosso objetivo aqui é falar de música. Então, para isso, vamos contextualizar um pouquinho das personagens da comédia dell'arte para vocês. As personagens da comédia dell'arte eram personagens tipo. E esses tipos eram fixos, representados sempre pelos mesmos atores que iam se especializando cada vez mais nas suas artimanhas, nos seus trejeitos corporais. São três categorias de tipos na comédia dell'arte. Os vecchi, ou velhos em italiano, os innamorati, enamorados, e os zani, os criados. Vecchi, ou seja, os velhos, são uma representação de sátira às elites da época. Sim, esses velhos são sempre ricos, endinheirados, e suas personagens são sempre degeneradas, decrépitas. Seus costumes torpes sempre deixam exagerar, sempre deixam desvirtuar uma característica considerada um pecado, considerada algo risível, algo condenável. Então, estes velhos sempre tinham em excesso a gula, a libidinosidade, a avareza, etc. E eles poderiam ser até mesmo personagens militares, doutores ou políticos, que permitia também uma sátira às pessoas do poder da época. Os innamorati, como o próprio nome já diz, enamorados, são o casal jovem da peça, os pombinhos, os apaixonados. E os zani, por sua vez, são os criados, aqueles que trabalham para os vecchi, mas
sempre tentam levar vantagem para satisfazer as suas próprias necessidades mais básicas, principalmente a fome, a miséria. O Arlequim, que é personagem da nossa música de hoje, certamente é o Tzani mais conhecido, se não o tipo mais conhecido de todas as categorias da comédia dell'arte. Mas, entre os outros criados que também vão fazer parte da trama que envolve a nossa marchinha de carnaval, estão a Colombina e o Pierrot, que é uma adaptação em francês de um personagem que na comédia italiana original se chamava Petrolino. Afinal de contas, gente, a comédia dell'arte viajou a Europa inteira. Foi para a França, foi para a Península Ibérica e de lá veio para o Brasil, foi para a Rússia, foi para todo lugar. E na França, o Petrolino virou Pierrot. Quem conhece um pouquinho do carnaval brasileiro pode imaginar que uma canção envolvendo Pierrot, Colombina e Arlequim fez um sucesso tão arrebatador e permanece até os dias de hoje, não pode ser outra senão a famosíssima Pierrot Apaixonado. Estou apaixonado. A marchinha Pierrot Apaixonado foi criada em sua maior parte pelo compositor e pintor Heitor dos Prazeres, que já chegou a ser citado aqui no nosso programa, já foi mencionado anteriormente algumas vezes, mas sem nunca ter recebido a devida atenção. Em parceria com Heitor dos Prazeres, encontrava-se um velho e conhecido amigo nosso, Noel Rosa, que, menos do que uma coautoria, possui apenas uma colaboração no processo de composição da nossa música de hoje. Eu vou explicar para vocês. Acontece que Noel Rosa era muito amigo de Heitor dos Prazeres. Frequentava assiduamente a sua casa. Até que um dia, no ano de 1935, estava Noel Rosa na casa de seu amigo quando o próprio Heitor dos Prazeres decidiu mostrar a ele alguns versos que ele estava compondo para o carnaval do ano seguinte. Se me permitem o trocadilho, ao ouvir estes versos, Noel Rosa deu alguns palpites felizes. E Heitor dos Prazeres gentilmente aceitou estes palpites. Fez uma modificaçãozinha ali, outra aqui, tanto na letra quanto na melodia de sua canção, de acordo com as sugestões do amigo Noel Rosa. E foi só isso. Se Heitor dos Prazeres não quisesse, ele não precisava ter creditado a coautoria de sua canção a Noel Rosa. Mas ele quis. Ele quis porque àquela altura do campeonato, o nome de Noel Rosa era muito mais famoso do que o nome de Heitor dos Prazeres. Portanto, Heitor dos Prazeres raciocinou assim: se eu coloco o nome do Noel como coautor da música, o povo vai ver o nome dele lá e vai querer comprar muito mais do que se fosse uma composição minha sozinho. Então, embora eu tenha que rachar os lucros no meio, eu acho que ainda assim eu vou lucrar mais do que se eu fosse ganhar tudo sozinho, mas tendo apenas o meu nome ali. E assim foi feito. Heitor dos Prazeres raciocinou exatamente como seria a realidade. A marchinha Pierrot Apaixonado faria um sucesso estrondoso no Carnaval de 1936, sendo elegida a melhor marchinha daquele ano. Vendeu que nem água, foi cantada a rodo pelos foliões em seus cordões carnavalescos no meio da rua e acabou se perpetuando na história artística do Brasil
em diversas obras, tanto da literatura, quanto do audiovisual, como de outras modalidades. Na literatura, por exemplo, Pierrot Apaixonado aparece em um conto de Lígia Fagundes Telles intitulado Antes do Baile Verde. E no cinema, minha gente, no cinema, vocês vão ver só. No próximo bloco eu conto para vocês, mas antes eu não vou poder evitar de querer cantar para vocês aqui esta marchinha que é tão legal, que é tão divertida e que é uma das minhas preferidas, contando a história dos amores de Colombina, em que ela despreza o triste palhaço Pierrot para ficar com o alegre palhaço Arlequim. Vamos lá, a marchinha é mais ou menos assim. Um Pierrot apaixonado que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando. A colombina entrou no botequim, bebeu, saiu assim, dizendo: Pierrot, cacete, vai tomar sorvete com o Arlequim. Um Pierrot apaixonado que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando. Um grande amor tem sempre um triste fim, com o Pierrot aconteceu assim. Levando este grande chute, foi tomar vermute com amendoim. Um Pierrot apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando. Fala a verdade, se não é divertida essa maravilhosa dessa música. Ela é tão boa que até os jovens lembram, até os jovens conhecem. Eu tenho um amigo da minha idade que estudou comigo a vida inteira aqui em Jaú, chamado Rodrigo Romão, que me contava que ouvia essa música, porque na verdade a avó dele ouvia. Olha que maravilha, o conhecimento se passando de geração em geração. Uma outra amiga minha, Aninha, Ana Helena Carinhato, também aqui de Jaú, também conhecia essa música. Quando a gente estava falando uma vez de carnaval antigo, ela citou essa e falou: nossa, essa música é antiga, né? Mas a gente canta até hoje e tal. E muitos outros jovens devem conhecer. Essa música é uma pérola. Essa música é imortal. Bem, em 1935, a canção Pierrot Apaixonado foi gravada pela dupla Joel e Gaúcho e lançada em disco no ano seguinte, pouco antes da folia. Também em 1935, ocorreram as gravações do filme Alô, Alô, Carnaval, uma chanchada de carnaval produzida pela Cinédia, que é, vejam só, gente, que raridade, a única chanchada dos anos 30 desse período carnavalesco que sobreviveu até os dias de hoje. O resto são todos filmes perdidos. Eu consegui ter acesso a esse filme na íntegra e colhi a cena da canção Pierrot Apaixonado para postar aí embaixo na descrição do vídeo para vocês, juntamente com a gravação de Joel e Gaúcho. Assistam, por favor, não percam essa oportunidade, porque esta cena, assim como todo este filme, é uma relíquia da nossa história cinematográfica, da nossa história audiovisual, da nossa história musical. Por favor, assistam. Vocês não vão se arrepender. Assim como espero que não tenham se arrependido de assistir ao nosso programa de hoje, que vai chegando ao fim. Apesar
de termos falado de carnaval, continuamos nesse clima de Natal, nesse clima de Ano Novo. E, bem, uma vez que eu não pude desejar um Feliz Natal para vocês, porque eu me esqueci, aproveito para desejar um Feliz Ano Novo. E ano que vem, continuem comigo para falarmos de muitas outras músicas que vêm por aí. Um abraço no coração de vocês, beijos na alma e lembranças do Emílio.